Bom dia, meninos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa correção da semana 11. Vamos lá? A figura abaixo nos mostra as duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados mede 60 metros. Qual o comprimento do outro quarteirão? Então, aqui nós temos as duas avenidas, né, que partem do ponto A. E aqui nós temos o valor de 80 metros que ele indicou da primeira rua e depois 90 do segundo quarteirão. Nesse aqui, ele tem o primeiro de 60 metros e esse outro quarteirão, ele não tem o valor. Então, tudo que nós não temos o valor, chamamos de x. Virando esse triângulo aqui, lembramos que nós temos duas ruas paralelas que vai cortar esse triângulo, né? Então, lembramos que o que nós fazemos? Nós fazemos, se nós temos duas ruas paralelas, essas duas são as duas ruas transversais. Nós montamos as razões entre elas. A primeira razão, ó, do ponto A até o final da rua, 80 sobre 90. A segunda razão seria também da ponta do ponto A, 60 sobre x, montando 80 sobre 90, a razão formou uma proporção igual a 60 sobre x. Como que eu vou multiplicar? Vou multiplicar cruzado. 80 vezes x, 80x. 60 vezes 90, 5.400. Lembrando que tudo que está junto com x, eu vou descer dividindo. Vai ficar 5.400 dividido por 80. O x vai valer 67,5, tá? Se der número exato, se não der para dividir, lembra-se que às vezes não dá para simplificar. Número com vírgula, eu sempre divido de cima pelo de baixo. Número com vírgula, como se fosse 67 metros e 5, ok? Na segunda, uma estátua projeta uma sombra de 8 metros, no mesmo instante que seu pedestal projeta uma sombra de 3,2 metros. Se o pedestal tem 2 metros de altura, determina a altura da estátua. Então, eu tenho que ver, eu tenho comprimento e tenho altura. Se eu observar aqui, ó, esse desenho que ele falou, ele também forma um triângulo, né? Então, nós vamos formar a razão entre ele. Finaliza o seu triângulo para você ter a visualização melhor. Ele falou que o pedestal mede 2. Ele quer saber a altura da estátua, então, como eu não sei, eu vou chamar ela de x. Ele falou que essa sombra aqui forma 3,2 metros e a sombra da estátua forma 8 metros. Então, a razão de 2 para x e a razão de 3,2 para 8. Multiplicação cruzada, começando pelo x, 3,2 vezes x, 3,2x, 2 vezes 8, 16. Dividindo 16 por 3,2, o x vai valer 5 metros. Então, a altura da estátua é igual a 5 metros. A segunda, o número 3. Na figura abaixo, sabe-se que as reta RS, que estão aqui, é paralela à reta DE. E que a E, então do ponto A até o E, mede 42, quer dizer, somando o x mais o y, vai ser 42 centímetros. Nessas condições, determine as medidas de x e y indicado. Então, a primeira razão é do AR, né, do ponto aqui até aqui, sobre o AD, né, a soma dos dois, que é igual o A até o E, que é o total, né, o A sobre a soma total do AE. Então, como que eu vou fazer? O AR vale 10. A soma dos dois aqui é 10 mais 20. Isso por quê? Porque eu tenho duas variáveis, então eu não sei o valor total. O primeiro ponto A vale x, né? E depois a soma dos dois vale 42. Multiplicando cruzado, primeiro somando aqui 10 mais 20 vai dar 30. Então, ficou 10 sobre 30, que é igual a x sobre 42. Multiplicando cruzado, 30 vezes x, 30x. 10 vezes 42, 420. Dividindo 420 por 30, lembrando que tudo que está junto com x, ele vai descer dividindo.
420 dividido por 30 vai ser igual a 14 centímetros. Então, por enquanto, eu descobri o valor de x. Eu sei que a soma de x mais y vale 42. Foi aqui que eu coloquei, ó. AS mais SE é igual a 42. Então, quer dizer, o x mais y vale 42. Eu já passei o x para lá para ficar mais fácil, mas eu poderia estar substituindo, ó, 14 mais y é igual a 42. Levando o 14 para lá, se ele é positivo, ele vai negativo. 42 menos 14, o resultado é 28. Então, x é igual a 14 e y vale 28 centímetros. Então, se eu tenho duas variáveis, lembre-se que eu tenho que fazer o de cima vezes a soma dos dois, o total, né? E o de cima vezes o total e depois encontra outra variável, tá bom? O número 4. Dois postes perpendiculares ao solo estão a uma distância de 4 metros um do outro, então eu já coloquei aqui para vocês. E o fio bem esticado de 5 metros liga os seus topos, né? Então ele ligou aqui, ele também te deu o valor. Como mostra na figura abaixo. Prolongando esses fios até prendê-lo no solo, são utilizados mais 4 metros de fio. Determine a distância entre o ponto onde o fio foi preso ao solo e o poste mais próximo a ele. Então, eu não sei esse valor aqui, ó. Se eu não sei esse valor, eu vou chamar ele de x. Então, vamos fazer a razão de 4 sobre 5 igual a x sobre 4. Multiplicando 5 vezes x, 5x, 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 5, o total vai ser de 3,2, tá? Então, se ele quer o valor aqui, gente, não deixa na fração, sempre faça a divisão, ok? E agora, nas figuras a seguir, temos que a reta DE é paralela à reta BC. Determina o valor de x. Só pregar as razões entre ele, ver onde que ele é paralela. Lembrando que eu sempre vou pegar da ponta sobre a sua outro ponto, né? Se eu peguei de cima para baixo, também do outro lado eu tenho que pegar de cima para baixo. E só montar as razões e o principal multiplicar cruzado. Então, desse lado fica 8 sobre 5 e do outro lado fica x sobre 8. Quando eu multipliquei, vai dar 5x igual a 64. 64 dividido por 5, 12,8. Encontrei o valor de x. Esse está de cabeça para baixo, porém não vai mudar. Então, eu vou pegar do ponto A para o ponto B. X sobre 2,7 é igual a 1,6 sobre 2,4. Multiplicando, deu 2,4. X igual a 4,32. Dividindo, resultado 1,8. Lembrando, quando eu vou fazer divisão de número com vírgula, gente, eu tenho que igualar as casas para depois tirar a vírgula. Então, nesse caso aqui, ó, 2,4, como que eu vou dividir 4,32 por 2,4? Então, eu coloco o zero onde está faltando, por quê? Porque aqui tem duas unidades e aqui só tem uma, né? Então, eu coloco o zero junto com 4 e tiro a vírgula e fica, no caso, 432 dividido por 240. E faz a divisão e depois coloca, né, vai ter a vírgula no resultado. Esse caso aqui eu tenho 2 sobre x que é igual a x sobre 8. X vezes x não é 2x, é x repetido duas vezes, então x elevado ao quadrado. 8 vezes 2, 16. Tudo que ele está elevado ao quadrado, a transformação dele é em raiz quadrada. Então, esse quadrado virou raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 vai ser igual a 4. Então, lembra, se tem um x aqui elevado ao quadrado, vou passar ele transformando em raiz quadrada. Isso foi o que nós aprendemos anteriormente, tá bom? Então, nesse caso, lembre que x multiplicado por x é x elevado a 2 e depois transformando ele em raiz. Tá? Faça suas correções, preste atenção nos mínimos detalhes para vocês não errar. Lembre-se que quando eu pego os valores, eu pego da ponta, né, do principal ponto A para o ponto B, depois ponto A para o ponto C. Eu sempre vou identificar o ponto para mim estar fazendo as minhas razões, formando a minha proporção, tá bom? Tenha uma boa aula.